galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Frios e Calculistas. Já dedinho no like, ativa o sininho das notificações para o YouTube entender que vocês gostam do canal. E hoje iremos falar sobre mais um caso de serial killer. O personagem principal da nossa história de hoje é Tiago Henrique da Rocha, mais conhecido por Maníaco de Goiânia. Em 4 de fevereiro de 1988, na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, nasceu um menino com o nome de Tiago Henrique Gomes da Rocha. Em um certo momento, o pai dele abandonou a família, então ele nem chegou a conhecer o pai, ter uma figura paterna, sendo então criado pela mãe e pelos avós. A família passou muita dificuldade financeira na época, mas com o passar do tempo, o Tiago cresceu, começou a trabalhar como segurança em um hospital. Aí ele arrumou uma namorada, só que ele tinha um comportamento de uma pessoa um tanto tímida, sabe? Não deixando que ninguém suspeitasse que ele poderia ser perigoso. Porque eram crimes aleatórios, as vítimas não tinham algo em comum entre elas. E geralmente o serial killer tem um padrão na hora de escolher as vítimas. E nesse caso não tinha, ele realmente era diferente. Não tinha uma frequência para agir. Além disso, ele matava facadas, tiros e estrangulamentos, totalmente sem padrão mesmo. Mas na época teve alguém que chegou a divulgar um áudio afirmando que havia um assassino em série à solta. A população ficou apavorada, porém a polícia só se convenceu que o assassino de todos os casos era a mesma pessoa depois de 50 dias de investigação. E a essa altura a polícia aos poucos começou a conseguir algumas pistas, como imagem de câmeras de alguns assassinatos, de alguns roubos, inclusive do roubo de uma placa num supermercado. Essa placa ele roubou e colocou na moto dele. Inclusive, nessa filmagem ele estava sem capacete, o que facilitou bastante o trabalho da polícia. Na verdade, ele tinha o hábito de fazer isso para dificultar o trabalho da polícia em relação à placa. Mas dessa vez ele deu brecha para o azar. A moto dele também era inconfundível, porque ele tinha colocado alguns acessórios nela e tudo isso serviu de pista para a polícia. Inclusive, outro vacilo dele também foi uma vítima que ele deixou em um bar. A moça estava acompanhada de um rapaz e o Tiago chegou e do nada atirou 2 vezes nela, porém a arma falhou, o que deixou ele muito nervoso. Então ele deu 2 chutes no rosto dela e saiu tranquilamente. Com isso, ele deixou 2 testemunhas vivas e a polícia logo desconfiou que ele pudesse ser o predador que eles estavam procurando. Eles fizeram análise das impressões digitais em um copo que ele havia deixado no bar e essas impressões digitais batiam com algumas que eles tinham de 2012. Ele tinha deixado em 2012 numa carta que ele havia mandado para a polícia. Nessa carta que ele havia mandado para eles em 2012, ele se dizia ser um assassino em série e que a polícia teria muito trabalho nos próximos tempos e que o único objetivo dele era matar. No final da carta ele assinou como facada. Com todas essas características na mão, a polícia já sabia quais eram as características dele e aí eles travaram uma batalha em busca do tal motoqueiro alto, branco, de boa aparência, entre outros detalhes físicos. Inclusive o jeito de subir na moto. A essa altura ele já havia matado várias mulheres, porém ele também matou homens homossexuais e mendigos. Até que no dia 14 de outubro de 2014, o Tiago foi parado em uma blitz. Os policiais perceberam que a placa da moto havia sido adulterada e aí eles desconfiaram que ele poderia ser o tal assassino. Até mesmo porque as características físicas dele batiam com as que a polícia tinha em mãos. Então eles levaram ele para a delegacia e interrogaram ele por horas. Até que ele confessou que havia tirado a vida de 39 pessoas e que havia começado a matar em 9 de novembro de 2011. E de lá para cá não parou mais. O Tiago disse também que escolhia as vítimas mulheres pela aparência. E quando criança ele foi abusado por um vizinho e que isso fazia com que ele sentisse muita raiva. Então ele tirava a vida das pessoas para extravasar essa raiva. Ele disse também que num certo momento ele sentiu receio, sentiu medo de ser pego pela polícia, então ele decidiu parar. Porém, 2 meses depois ele não aguentou e voltou a atacar porque ele precisava extravasar tal raiva.
Passado algum tempo, ele começou a ser julgado por todos os crimes que ele cometeu, porém, por alguns ele acabou sendo absolvido, mas ele foi condenado pela maioria deles. Hoje ele está preso, cumprindo pena, porque ele participou de 33 júris e foi condenado em 30 deles. E de acordo com algumas fontes, até o ano de 2017 ele já havia somado um total de mais de 600 anos de condenação. Dentro da cadeia ele conheceu uma detenta, acredito eu que por cartas, talvez, e ele tentou se casar com ela, porém a polícia não permitiu. A polícia não, a justiça não permitiu, porque a lei não permite casamento entre dois detentos que estejam presos no mesmo período. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Ele foi um pouquinho mais curto, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já mete o dedo no botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rolar por aqui, beleza? Um beijo para todos e até semana que vem.